frio, gostosinho esse barulho da chuva, que as bênçãos do Senhor possam cair sobre a sua vida nesta noite. Que o Senhor nessa noite possa reservar para você algo que você não esteja esperando, mas que vai te surpreender positivamente, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que surpreende. O nosso Deus é um Deus que no meio de todo o tormento que nós possamos estar passando, Ele nos faz sentir confortados, porque Ele sabe do valor que nós temos para a obra dEle. Então é importante que você esteja bem consigo mesmo, para que você possa falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E aquele que a pessoa está do seu lado, você já deu boa noite para ela, falou que Deus te abençoe essa noite, fala isso essa noite, que Deus te abençoe, que o Senhor faça recair sobre você as bênçãos dEle, porque Deus tem o melhor para você nessa noite, amém? Agora você vai falar para você mesmo assim, ó, Deus tem o melhor para mim. Fala mais uma vez, Deus tem o melhor para mim. Não importa o que vocês estejam passando, não importa, o Senhor tem sempre o melhor para você. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, ministerialmente eu sou o líder juntamente com a minha esposa, eu sou o Renan Daline, a minha esposa e eu, nós temos o ministério de coral aqui nessa igreja, ministério que nos abençoa. Na vida secular, eu tenho o prazer de educar alguns filhos de vocês. Com toda a honra, eu sou professor do ensino público da cidade do Rio de Janeiro, fundamental, médio e superior. Para mim é uma honra ser um professor, porque a influência que o professor tem na vida de um aluno, ela dura para a vida inteira. Você vai sempre lembrar do seu melhor professor, também vai lembrar do seu pior professor. Então o professor, ele marca a vida do aluno, seja ele um bom professor, seja ele um professor ruim. Japão é o único país onde o próprio imperador, ele se curva diante do professor, porque de acordo com as normas milenares do Japão, se não há professor, não há sociedade. Então é uma honra para mim ser um professor e trabalhar com a vida de vocês. Nós vamos falar sobre o Salmo 127, queria que vocês abrissem a sua Bíblia, e antes de nós falarmos do Salmo 127, eu queria deixar uma verdade bíblica para você nessa noite. A verdade bíblica é, o seu filho é a sua flecha, ele não é a sua cruz. O seu filho, os seus filhos, a sua filha, as suas filhas, eles são a sua flecha, eles não são a sua cruz. Por mais que você fale, essa criança chegou na hora errada, por mais que você pense, essa criança chegou na hora errada, eu tenho a convicção para confirmar de que Deus não erra. Deus não erra. O teu filho e a tua filha, eles não chegaram na hora errada. O mais importante é que ele é tão valioso, é uma peça tão valiosa na tua vida, que existem pessoas espirituais, seres espirituais que querem tomá-los de você. O teu filho é o maior bem que você tem nesse mundo, e há seres espirituais que nesse momento estão fazendo de tudo para tomar o teu filho e a tua filha de você. E esses seres espirituais, eles conseguem mover a atmosfera diante de você, que faz você pensar, por que essa criança chegou na hora que meu marido estava desempregado? Por que o segundo filho chegou sem eu ter planejado? Eu não planejava nem um segundo, chegou o terceiro, queridos. Os seus filhos foram colocados nas tuas mãos por Deus. Ninguém mais tem esse poder para fazer isso na sua vida. Só Deus pode colocar filhos na tua vida. Eles foram planejados por Deus para que você pudesse estar sendo abençoado e abençoador. Então, os seus filhos são suas flechas, eles não são as suas cruzes, eles não são um fardo, não são um peso, mas os seres espirituais das trevas, os demônios, o diabo e todos os seus príncipes, eles querem falar para você e para os seus filhos que eles não são bem-vindos e que você não planejou essas crianças. Agora, em nome de Jesus, você vai falar no seu coração, o meu filho foi colocado na minha vida para que eu possa abençoá-lo. O meu filho, ele é bênção na minha vida. As dificuldades que eu estou passando com o meu filho são dificuldades que vão fazer ele crescer como homem e como mulheres de bem, porque Deus não erra. E vocês, filhos que estão aqui, não fiquem achando que o seu pai e sua mãe não gostam de vocês, jamais, porque o amor que Deus colocou no coração da sua mãe, ele é comparado ainda com o amor de Deus. Ainda que uma mãe vier a se esquecer de um filho, Deus fala, eu jamais vou me esquecer de você. O amor da sua mãe para com você é tão forte que Deus compara o amor dele, que deixou o seu único filho para vir aqui à terra morrer por você, com a sua mãe. A sua mãe te ama, o seu pai te ama, só que eles são seres humanos, e existem seres espirituais do inferno, filhos, que querem separar
você de suas mãos. Mas em nome de Jesus, esses seres espirituais não vão entrar na sua casa, porque a sua casa está selada com o Espírito Santo da verdade, que promoveu na sua vida uma família abençoada. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele nessa noite vai falar com a sua família. Amém? O meu filho é uma flecha. Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Deus, que nessa noite possa falar de conta aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. A sociedade, ela nos impõe tantas situações que nós somos levados a pensar como seres tão inferiores àquilo que Deus quer que nós pensemos. Queridos, existe uma importância tão grande na vida do ser humano que até os próprios anjos queriam ser os responsáveis para pregar as boas novas de Cristo, mas Deus colocou isso nas mãos dos seres humanos, dos homens, você e eu, pessoas que vão morrer, vão apodrecer essa carne aqui, na verdade isso aqui é podre, se machucar vai inflamar, essa carne aqui que é corruptível, Deus colocou tanta importância em nossas vidas que colocou um amor tão grande no nosso coração que a sociedade mundial tenta colocar em nossas vidas, em nossas mentes, algumas regras que nós não sabemos nem por que acontece. Vou dar alguns exemplos para você. Se um casal resolve namorar, assumir um compromisso, a primeira coisa que a sociedade pergunta: vocês vão casar quando? É uma pressão grande em cima do casal, estão se conhecendo, namorando, beijando na boca. Quando é que sai o casamento? Não é nem por mal. A sociedade não fala isso nem por mal. São culturas que são geradas de geração em geração e tornam-se verdade. Sabe aquele detalhe de ficar colocando cravo na canjica? Não sei porque colocam esse troço na canjica, mas tem gente que fala, canjica só é canjica com cravo. Quem falou isso? Quem falou que canjica só é canjica com cravo? Mas tem pessoas que falam, se não tiverem cravo na canjica, não é canjica. São verdades que a sociedade coloca nas nossas vidas que tornam-se verdades absolutas. Concordam comigo? Então, quando o casal se une em namoro, vão casar quando? Tá bom, casamos. Sociedade que queria que nós casássemos, casamos. Depois que casou, qual é a próxima pergunta que a sociedade faz? Quando é que vem o filho? E quando vem o primeiro filho, qual é a próxima pergunta? Aí vem aquela, quando é que vem o segundo filho? Não é verdade? Aí um dia, deixei de ser branco para ser franco, tenho um filho só, por opção própria minha. Se dependesse de minha esposa, eu tinha um time de futebol. O irmão falou comigo, você não tem vontade de ter outro filho? Eu falei, vontade não tem, se Deus mandar a gente vai ter. Ah, para com isso, a vida está difícil, mas onde come um, come dois, come três, come quatro? Eu falei, come, mas come mal. Come, mas come mal. Ah, mas antigamente, querido, o seu pai trabalhava, levava um saco de feijão para casa de 50 quilos, custava R$2. Hoje em dia, com R$10, você não compra uma lata de óleo. Está muito mais barato você comprar uma panela que cozinha sem óleo, você divide em 10 vezes o ano todo, do que comprar óleo por semana. Está muito mais barato. A sociedade nos cobra certas situações que nós somos levados a isso. Então, um casal, quando ele casa, ele pensa logo em ter filho. Eu preciso ter um filho. E se há algum problema no ventre daquela mulher, ou se há algum problema no órgão reprodutor do homem, e esse filho não vem, esse casal começa a se deprimir. Começa a se sentir, na verdade, como se não tivesse casado. Como se Deus não tivesse abençoado aqui no altar, porque por algum motivo eles não podem ter filhos. Só que vai passando o tempo e aquele casal começa a projetar aquele desejo de ser pai e ser mãe em um bebê. Bebê, olha aí o perigo. Olha o perigo. Quando um casal pensa em ter filho, a mente dele é projetada em um bebê. Agora eu pergunto à igreja, o bebê fica pequeno para sempre? Sempre será um bebê? E às vezes quando esse bebê nasce, a gente trata aquele bebê com tanto afinco, com tanto carinho, que a gente não deixa o bebê crescer. O bebê está com 1 ano, é tratado como bebê. O bebê está com 2 anos, tratado como bebê. Com 5 anos, como bebê. Com 10 anos, como bebê. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou vendo aqui no berço, um bebezinho de 2 aninhos, minguadinho, pequenininho, eu falo, nossa, que gracinha, que fofura de bebê, como ele fala bonitinho.
Se espera de uma criança com 2 anos essas características. Agora, quando os pais projetam a imagem de um bebê numa criança de 10 anos, você pergunta, quantos anos ele tem? A mãe fala, tem 10 anos. 10 anos? Desse tamanhozinho? Ainda fala assim? Que pena, né? Porque nós ficamos tanto desejosos a ter filhos, que nós achamos que filho é só aquela sensação, fiquei grávida, barrigão, bonito, bebê mexe, fui para o hospital, coloquei o bebê no colo, a mídia, olha como a sociedade faz conosco, a sociedade matou Jesus. A mídia, ela é tão esperta com relação a isso, que ela sabe que você projeta tanto o desejo de ser pai em um bebê, que ela coloca uma saída de hospital a R$200 e você compra. Chegou um carrinho de 3 rodas, modelo de Miami, isso há 4, 5 anos, era um carrinho que tinha 3 rodas, uma na frente e 2 atrás. Chegou no Brasil ao preço de R$3.000 e foi recorde de venda. Querido, o bebê num carrinho de R$3.000 e de R$200 é a mesma coisa. Para o bebê não há diferença, mas nós projetamos o desejo de ser pai e mãe em um bebê. E vamos para Lilica, Repelica, não estou fazendo propaganda aqui, mas sabemos que a gente chega lá e fica sem salário. Porque uma bermudinha custa R$150, mas porque nós queremos ter um bebê, não um filho, queremos ter um bebê, a gente projeta toda a energia naquilo. E gasta-se 15, 20, 30 mil em festinha de 1 ano, que eu não acho errado. Veja bem, eu não estou achando errado. Se alguém fizer festinha de 1 ano aqui de bebê, me convida, porque eu vou com o maior prazer. Isso aqui não é uma crítica, é uma observação, porque nós olhamos para ter filhos como bebê, mas a Bíblia fala que filhos são o quê? Herança. Herança. Filho é herança. Filho é herança. E pressupõe-se de que a herança ela se multiplica. Ninguém quer ter uma herança para ficar minguada. Se eu der uma herança para o meu filho, pressupõe-se que ele vai multiplicar aquela herança. E é tão importante a palavra herança, porque a herança vai abençoar a minha geração, vai abençoar a geração do meu filho, vai abençoar a geração dos meus netos, e assim sucessivamente. Então, eu quero falar com você, igreja. O filho que Deus deu para você não é para abençoar a tua vida. Não é para a gente poder desfilar como se fosse bebezinho e aquele filho como se fosse um troféu. Não, ele é a tua herança. E cabe a tu, a mim, multiplicar essa herança. Nós temos que multiplicar essa herança, porque quando a gente tem um filho baseado-se em ter um bebê, é uma gracinha até os 2 anos. No 3º ano, Aline, tira o Caio daqui, eu quero ver televisão. Cadê aquele amor, bebê? Essa criança aqui, é sempre assim, a gente projeta a ideia de pai e mãe em um bebê. Não estamos preparados para a criança, para a adolescência, para a juventude e para a fase adulta. Ou afinal, o filho é só quando é bebê? Quando o filho é adolescente, deixou de ser filho? Quando o filho é adulto, deixou de ser filho? Eu tenho quase 50 anos, meus pais são vivos, ainda sou filho. Então eu ainda sou herança do seu Renan e Dona Vânia, que estão lá em Duque de Caxias, Campos Elíseos. Colocamos no nosso coração, os nossos filhos foram projetados para ser heranças. Vamos deixar a sociedade falar o que quiser falar e vamos deixar Deus colocar nos nossos braços herança. Porque nós somos egoístas, a sociedade nos impõe isso. Só tem só um filho, Érica, por que você não tem 2? Só vai ter só um filho, vai ter gêmeos, né? Assim pergunta, são gêmeos? Não, os nossos filhos, eles são heranças, não são simplesmente bebês. E quando nossos filhos nascem, é muito orgulhoso a gente andar com a criança ali, com aquela manta caríssima, com ponto cruz, com fio egípcio, e com renda, e com tudo mais, né? E bota aqueles laçarotes que você nem vê mais o rosto da criança, mas eu gosto, eu quero andar porque na verdade eu tive um filho, Deus me deu um filho, era o meu sonho ter um filho. Herança, querido. A criança nem consegue respirar, porque você projetou. Eu acho lindo esses laços, tá? Eu acho lindo esses laços, não estou criticando, não. Estou dizendo que a gente olha para os nossos filhos pensando que eles serão eternos bebês. Só que quando falamos que os nossos filhos são heranças, existem algumas peculiaridades em heranças que seria bom a gente pensar hoje à noite para que o nosso relacionamento filho e pais hoje possam ser restaurados, porque eu tenho certeza que hoje, no mundo inteiro, o que o diabo está fazendo para destruir a igreja é acabar com o relacionamento familiar. Vou dar um exemplo aos pais e para as mães. Vamos pegar o exemplo dessa pandemia que nós estamos vivendo. Se algum de vocês, pai ou mãe, estiver doente, a mãe
principalmente que a mulher, ela tem algo especial, não sei o que acontece com a mulher, que a mulher consegue colocar o telefone daqui, limpar a geladeira e brigar com o filho ao mesmo tempo. A mulher consegue fazer isso. O homem não, o homem tem um resfriado e fica deitado na cama o dia inteiro, até melhorar. Mas se a mulher ficar doente, ela vai levantar, com dor de cabeça, com febre, com coriza, fazer a comida do marido, ela vai lavar a louça, ela vai colocar as crianças na escola, vai chegar cabisbaixa lá, com a cabeça moribunda, mas ela vai conseguir fazer tudo o que ela tem que fazer, como as obrigações dela de mãe, de mulher e de esposa, mesmo doente. Agora, quer ver acabar com a mãe, é quando quem fica doente. Quer acabar com uma mãe é um filho doente. Um filho, quando fica doente, parece que paralisou a vida da mãe. A mãe não consegue mais raciocinar, não consegue mais ouvir o que o marido fala, e o marido também. O pai, quando vê um filho doente, também não consegue mais raciocinar, porque o que acontece com os nossos filhos nos afetam mais do que conosco. Quão grande amor Deus teve para conosco, mandando o seu único filho morrer por nós na cruz. Olha que amor! Não foi Deus que morreu por nós, Ele mandou o filho dele. Quando mexem com os nossos filhos, as coisas ficam mais complicadas. Sabe quem sabe disso? Lúcifer, diabo, filho das trevas. Nos anos 80, quando eu me converti, era comum nos cultos, como esse aqui agora, aparecerem 2 ou 3 demônios no culto. Quem lembra disso? Sempre tinha um demônio se manifestando no culto. Parava-se o culto inteiro para expulsar aquele demônio. Ele era expulso porque a presença de Deus estava naquele lugar, continuava o culto. Percebeu que nos anos 2000 isso parou? Até as igrejas que se promoviam com esse tipo de culto parou. Sabe por quê? O diabo se modernizou, ele fez o upgrade. Qual é o upgrade do diabo? Ele já começa a afetar a tua família. Porque ele sabe que se afetar a tua família em casa, você nem força para vir para a igreja você tem. Aí você tem um garotinho de 2 anos de idade, falo isso por propriedade porque eu sou professor, uma menininha de 2 aninhos de idade que a mãe fala, já sabe que ela já tem a opção sexual dela, ela já escolheu. Ele já nasceu assim. Não tem o que fazer, professor. O diabo já começa a entrar na vida dos seus filhos antes mesmo de você reconhecer ele como um ser humano. A estratégia do diabo mudou. E como nós projetamos nossos filhos como aquele bebezinho bonitinho no colo, a gente começa a aceitar. Deus me deu a si mesmo, não deu não. Deus te deu um homem e Deus te deu uma mulher. Deus fez um filho e fez uma filha para ser a tua herança. E nessa noite, em nome de Jesus, aquilo que Deus projetou para seu filho e para sua filha vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Estratégia do diabo mudou, porque ele sabe que se destruir a tua herança, acabou com a tua vida. Querido, acabou com a tua vida. Se uma mãe morrer, ela morreu. O filho continua a viver. Se um filho morreu, a mãe morreu junto. E não há nada que vai passar essa dor. O diabo sabe disso. E o diabo está matando os seus filhos em vida. O diabo, ele sabe tanto isso, que está matando os seus filhos em vida. Matando como? Minha mãe é um saco, desculpa a palavra. Meu pai é um boçal. Por quê? Nós não estamos preparados para ver o filho como criança, como adolescente e como os adultos, mas sim como bebê. Quando queremos, pedimos um filho a Deus, Senhor, me dá um filho. Eu sou estéril, eu não aguento mais. Pensamos nele como bebê. Vamos pensar no nosso filho como herança. E herança é por um determinado tempo de vida ou para a vida toda? A vida toda. Paz para toda vida. A primeira característica da herança é que a herança precisa ser cuidada, bem guardada e, se possível, multiplicar para que possa render o resto da vida para fornecer conforto para a tua geração e para gerações vindouras. Espera-se que uma herança venha estender eternamente pelas gerações. Minha esposa e eu passamos por uma situação bastante complicada. Eu não quero criticar aqui, porque eu estou vivendo uma fase de ninho vazio. Nós temos um filho de quase 25 anos. Nosso filho já está saindo de casa, vai morar fora. E nós estamos passando a crise do ninho vazio. Eu, feliz da vida, porque consegui
orientar o meu filho naquilo que ele queria, e a mãe, coitada, ela pensa que eu não percebo, vou falar isso aqui em público, não sei se ela vai brigar comigo, ela pensa que eu não percebo, e chora, e foi arrumar a mala dele e começou a chorar. O que foi? Nada não, eu sei que ela está sofrendo. A mãe tem um sentimento diferente, porque a mãe sente a dor primeiro, a mãe sente o coração primeiro, existe algo especial com a mãe, e eu não critico. Nós estamos vivendo essa situação do ninho vazio, mas há 3 anos, quando nós fomos fazer uma festinha de despedida para o meu filho, que algumas pessoas aqui foram, nós estávamos no salão, e as pessoas perguntam: festinha de despedida para o seu filho? Meu filho com 22 anos. Sim, quantos anos tem um bebê? Eu tenho 22. E a pessoa falou: mas festinha por quê? Porque ele vai embora, vai estudar em outro estado, vamos fazer festinha para ele, para os amigos dele. E tinha um casal ao nosso lado, programando uma festinha para a filhinha de 2 anos. O seu filho vai morar fora? Vai. Os meus eu não deixo. Os meus eu não deixo. Não sai de perto de mim, eu vou morrer. Se o meu filho for estudar em outro lugar, eu vou morrer. Não, ele não pode sair de perto de mim. A cultura brasileira: o filho com 43 anos, 50 anos, se ainda está solteiro, mora com a mãe. Cultura chinesa: fez 8 anos, vai dançar balé no Bolshoi e vai embora. Eu tinha uma aluna japonesa, Kazuyo, num curso de inglês que ela leva no Meyer. A Kazuyo falou comigo: eu preciso viajar para a Rússia. A minha filha está na Rússia há 8 anos. Falei: nossa, que chique, né? Eu nunca tinha andado avião na minha vida naquela época. Preciso ir para a Rússia visitar minha filha. O que sua filha faz? A minha filha é bailarina do Teatro Bolshoi. Falei: gente, que coisa linda. 8 anos fora. Tem quantos anos ela? 16. Eu, Kazuyo, ela tem 16 anos? Tem. Ela foi embora com quantos anos? Com 8. Quem aqui faria isso? Quem aqui mandaria a filha para dançar na Rússia com 8 anos sozinha? Gente, a mãe ia morrer do coração, gente. Sabe aquela cena de quando a pessoa morre? Eu vou junto, se agarra no caixão, a mãe se agarrar na roda do avião. Missão Impossível 15. Não ia deixar ir de jeito nenhum. Se ela está certa, se ela está errada, eu não estou dizendo para vocês se é certo ou errado, é caso cultural. Mas ela está multiplicando a herança dela. Ela está multiplicando a herança dela. No Brasil, se o filho, enquanto não casar, mamãe, bota a comidinha, leva na mão, se bobear, corta até o bife. Aí quando o filho casa, pensa que a esposa vai fazer a mesma coisa. Se ferra, que a esposa vai pedir para ele fazer. A sua herança, ela precisa ser multiplicada para outras gerações, queridos. O seu filho, ele não é propriedade tua. Quando eu falo que eu recebi uma herança, a Bíblia é tão clara que quando você recebe uma herança, é porque alguém te deu esta herança. Por mais que doa no seu coração, por mais que você se entristeça, o teu filho não é teu. É uma herança que Deus dá como recompensa. Palavra difícil. Tem muitas mães aqui já coração: meu Deus, o que o Renan está falando? O Arthur vai sair do país, eu vou junto. Amém, amém. Sair, joga para o mundo com Jesus. Mas para a gente é difícil, porque nós sempre olhamos os nossos filhos como bebês. Meu bebezinho. Eu tinha essa mania de chamar meu filho de bebê, até uns 17 anos, até que minha esposa falou: para com isso. Eu parei. Meu filho não é mais bebê, meu filho é um homem. É um homem. Ele tem as vontades próprias dele, é um ser humano. Ele precisa sentir frustrações. Ele precisa ouvir o não, não, não. Não podemos achar que o nosso filho vai viver num mundo onde que todo mundo fala sim. Sabemos que o mundo nunca fala sim para nós. O sim, ele é conquistado. Ensina a tua herança a ouvir a palavra não. E mais do que ouvir a palavra não, saber o significado da palavra não. Porque senão, um professor como eu na sala de aula vai fazer e depois você vai lá querer me processar. Porque o pai fala: professor, o senhor é responsável pelo meu filho aqui na sala de aula. Quando eu falo: sai da sala, porque você me desrespeitou, o pai vai na escola: eu vou te processar, professor, porque eu sou o pai dele. Aí eu falo: graças a Deus. Graças a Deus que você é o pai dele, porque se ele fosse meu filho, não ia dar certo. Herança, ela não é tua, multiplica essa herança. Uma outra característica da herança, e é o que você tem que ter mais cuidado, é que herança chama a atenção de ladrões. Querido, se herança chama a atenção de ladrões dentro da família, muito mais ladrões que não são dentro da família. Se você tem uma herança bem cuidada, se você tem uma herança que está multiplicando, uma herança que brilha, uma herança que Deus te deu em grande proporção, tenha certeza,
Tá sim de ladrão lá fora, de olho na tua herança, só aguardando o momento certo para roubá-la. E o diabo, ele é tão tecnológico, vamos dizer assim, tão tecnológico, que ele coloca tantos ladrões invisíveis dentro da tua casa. Tem muitos filhos que já estão roubados dos pais, olha, há anos. Quando você começa a falar com seus filhos, eles não começam mais a atender e você acha aquilo normal. Ô Mariana, que é, mãe? Ô Mariana, que é, mãe? A Mariana nunca vai. E você acha normal. Eu não estou aqui para falar sobre momentos nostálgicos. Na minha época, minha avó falava com o olho. Na minha época, minha mãe falava com o olho. Na minha época, pode ser que agora ninguém fale mais com o olho. Mas, queridos, deixa eu colocar uma coisa no coração de vocês. Não há nada mais desagradável para os pais, para os donos da herança, quando você encontra um filho sendo criança, sendo adolescente, sendo adulto, desobediente. Não há nada. E o mais interessante é que em casa, o pai já tomou aquela verdade para ele, a mãe já tomou aquela verdade para ela. Não adianta chamar a Mariana, não adianta chamar o Rogério, não adianta chamar a Sabrina, ela não vai atender mesmo, sabe como que ela é? Ela puxou sua família, ela puxou seu pai e sua mãe. Eles já se convenceram de que o filho realmente é desobediente, de que o filho realmente não tem nenhum tipo de respeito por ele, mas quando é chamado na escola para conversar sobre esse mesmo assunto, olha papai, a Mariana me respondeu aqui na escola, e é mesmo? Em casa ela não faz isso. Esquisito, professor. Ela fez isso aqui na escola? Porque em casa, sabe por que os pais fazem isso? Eu e você fazemos isso? Porque quando alguém fala dos nossos filhos, revela, exacerba a nossa incompetência como pai e como mãe. Quando falam de nós, nós conseguimos atirar as arestas que estão incomodando a sociedade. Mas quando falam do nosso filho, existe uma acusação do inferno sobre a sua vida, dizendo, você fraquejou, você não deu educação na hora certa, você é um fracassado. E nós começamos a terceirizar esse fracasso. Não, professor, lá em casa a Mariana não me responde. Como não responde? Não responde mesmo. Ela está no quarto no videogame, você chama 500 vezes, ela não responde. Quando alguém fala dos nossos filhos, parece que dá um soco no nosso rosto. Falem de nós. Não tinha um ditado assim? Faça conosco, mas não faça com os meus. Porque quando fala dos nossos filhos, é uma facada no nosso peito, porque isso revela a nossa incompetência. Os ladrões já estão roubando as heranças de nossas casas, dentro de nossas casas. Semana retrasada eu tive um quebra para capar com um responsável, de maneira bastante elegante. Eu sou um homem fino, sou um homem elegante, eu uso as palavras. E eu mandei um trabalho para ele pelo celular. Falei, olha, esse trabalho aqui vai ser feito, tem que me entregar na semana que vem. O pai me respondeu no áudio, o senhor acha que a minha filha de 6 anos vai ter condições de fazer esse trabalho no celular? O senhor está fora de si. Eu acho? Claro que eu acho. Com todo respeito, porque quando o senhor quer que ela fique quieta, o senhor está com o celular na mão dela. Quando o senhor quer assistir um futebol, o senhor está com o celular na mão dela. Quando o senhor quer que ela fique sentadinha na igreja, o senhor está com o celular na mão dela. Quando o senhor quer que ela saia de perto do senhor, que o senhor está conversando com alguém do seu coleguinha no futebol, o senhor está com o celular na mão dela. Agora o senhor não pode pegar o celular e colocar na mão dela e fazer exercícios? Tem crianças de 3 anos que ganham celular de presente, não estou criticando, estou dizendo que é a realidade. E vem dizer que não vai fazer, faz o seguinte, papai, o senhor que é pai dela vai sentar ao lado dela com o celular na mão e vai fazer o exercício agora. A gente tem mania de sempre falar que as situações acontecem por externo. Não, querido, o ladrão já está roubando nossa herança dentro de casa. Dentro de casa. Com quem seu filho está andando? Qual é o nome do amigo dele? A sua filha está namorando? Que legal, que bonito. Isso é permitido. Quem é o garoto? Já foi na escola? Viu se na escola alguém está reclamando dele? Alguma coisa errada? Porque as escolas agora já estão liberadas. A criança pode ser o que ela quiser. Bi, Pan, nem sei os nomes mais que tem. Você sabe quem são os colegas? Vou para casa do meu amigo, quem é? Não sei não. Cadê o telefone? Liga. Fulano, meu filho está indo para a sua casa hoje, você convidou? Não estou sabendo de nada. Será que é para a casa do colega mesmo? Já estamos perdendo herança. Professor, eu não posso tirar a privacidade do meu filho. Como é que não pode? Qual é a senha do celular dele? Quais são os sites que ele está vendo? Abre a porta do quarto, deixa eu ver que site é esse aí, deixa eu ver seu Facebook, deixa eu ver seu Instagram. Quero ver tudo.
Com quem você está falando? Quem são as pessoas? Nós, querido, nós estamos vendo várias reportagens, isso não são palavras minhas, várias reportagens de ladrões que estão entrando em casa, roubando as nossas heranças. Crianças que no meio da internet estão se encontrar com pessoas e desaparecem dentro de casa, porque a herança, ela chama a atenção de ladrão. Vamos segurar a nossa herança, multiplicar a nossa herança, para que ela possa render de geração em geração. Ela foi dada a você, então você tem que administrar. Você tem que todo mês lá no banco ver os extratos. Você tem que depositar todo mês um dinheirinho, ver qual é o melhor rendimento, ver qual é a melhor aplicação, porque a herança é tua, é obrigação tua, filha. Qual é a senha do teu telefone? Eu quero saber. Ah, mas a minha privacidade. Não existe isso aqui em casa, não existe lei. Não existe lei que me diga que eu não possa. Só existe agora a lei da surra. Mas não existe lei que me diga que eu não possa saber qual é a senha do teu celular. Me dá isso aqui agora, porque você é minha herança. Eu não vou te perder para salteador nenhum. Eu não vou te perder para ninguém que entrar aqui em casa e querer roubar você de mim. Sabe por quê? Porque você foi dado para mim por Deus, meu filho. E Deus me colocou na tua vida para cuidar da tua vida. E eu vou lutar por você até o dia que o Senhor me levar dessa terra. Eu vou lutar por você, porque ninguém vai roubar você de mim. É isso que Deus quer que você faça. Lute, porque a herança precisa estar sendo bem cuidada por você. Agora, não vai falar como eu falei assim, com essa educação toda. A Bíblia me diz que a palavra branda amancia o furor. Existem fases da vida que nós precisamos respeitar. Quando a criança pequenininha é sim, sim, não, não. Acabou, não negocia com criança. A mamãe já falou, não negocia com criança. Criança não tem condições psicológicas para ser negociada. Senta, pronto, acabou. Adolescente não. Adolescente tem influências, conversa, chega na estratégia, não vai gritar, não vai brigar, porque vai dar ruim. Vai dar ruim, ele vai procurar quem o entenda lá fora. Eu não gosto de rock, mas seu filho gosta de rock. Ouve um rock com ele, tem tanto rock evangélico aí. Tem certas coisas que a gente pode fazer para ajudar nosso filho. O que a gente tem que entender é que a gente precisa saber como falar. E a hora certa de falar. Agora, não deixe seu filho perceber que você não sabe do que está acontecendo de errado com ele. Tem coisas que o filho está fazendo de errado, o pai e a mãe sabem que o filho está fazendo de errado, mas não deixa o filho perceber que ele sabe. Chegou agora de casa? Cheguei, mãe. Estava onde? Estava na casa de fulano. Na casa de fulano? Tem certeza? Eu liguei para lá, você não estava lá. Quando você traz o constrangimento do espírito na vida do seu filho, traz correção. Deixa o teu filho saber que você não é bobo. Deixa o teu filho saber que você está na cola dele. Vai chegar uma hora que ele vai ficar constrangido de falar mentira para você. Vai chegar uma hora que ele vai pedir, pai, posso ir? Pode, eu vou te buscar. Conversa, participa, mas não deixe o ladrão entrar na sua casa para roubar a tua herança. Não se esqueçam que se alguma coisa acontecer com teu filho, vai acabar com a tua vida. Foi contada uma história uma vez no Fantástico, no Jornal Nacional, de uma mãe, eu não lembro qual foi, uma mãe que não sabia nadar, o filho caiu em um poço, uma cisterna, uma mini lagoa, não sei, ela pulou junto para poder resgatar aquele filho. Vou dar um outro exemplo, como o diabo sabe tão grandemente que se ele acabar com o teu filho, ele acabar com a tua vida. Nas pragas do Egito, o coração de Faraó ficou endurecido até o momento que Deus deixou que fosse atingido o próprio filho dele. Faraó ficou com cães no corpo, pragas, água transformada em sangue, chuva de meteoro, nada disso amoleceu o coração de Faraó, mas quando atingiu o filho dele, ele se sentiu ferido, machucado. O diabo sabe que se ele entrar na sua casa e roubar a tua herança, ele vai acabar com a tua vida. Ele vai acabar com o teu casamento. Ele vai acabar com o teu relacionamento. Mas eu profetizo em nome de Jesus nessa noite que não há herança roubada aqui nessa casa. Eu profetizo em nome de Jesus que cada um de nós que recebeu a incumbência de Deus de estar recebendo a herança do Senhor vai multiplicar essa herança de geração em geração até o dia que eu não estiver mais aqui nessa terra, porque eu vou ver os meus filhos prosperando em nome de Jesus. Flechas. Vou falar das flechas.
O Salmo 127 nos fala que nossos filhos são como flechas, né? E vamos supor que depois de tudo isso que nós falamos aqui através de Deus, vocês tomaram a consciência de que esse bebê vai crescer. E esse bebê crescendo, vocês vão precisar ter uma infraestrutura familiar. Não tem jeito, queridos. Vivemos num mundo capitalista, não tem jeito. Nós estamos lutando por uma educação pública de qualidade. Eu falo isso com meu coração. A minha esposa que testemunha abaixo de Deus, que eu, como professor do município do Rio de Janeiro, algumas pessoas já viram alguns vídeos que eu faço aqui com aula, eu tento dar uma educação pública de qualidade para os meus alunos, porque eu sei para que eu fui chamado. Mas nós sabemos que hoje em dia a luta é muito grande com essa educação pública e muitos pais estão recorrendo à educação privada, que está cada dia que passa mais cara. Então vamos supor que vocês estão se planejando, que vocês têm essa consciência, meu filho vai estudar num bom colégio, vai fazer uma boa faculdade, que eu preciso lançar o meu filho ao mundo, meu filho vai crescer, meu filho vai conquistar lugares que nunca conquistei. A gente sempre pensa assim, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu nunca pude dar. E isso é um pensamento muito bom. Você querer melhorar, você querer saber que o seu filho vai ter uma boa infraestrutura financeira, uma estrutura financeira, vai ter uma boa profissão, isso é muito bom, isso é louvável. Só que nós ficamos tão presos a esse fim capitalista que nós esquecemos que flechas, quando são lançadas, não basta somente essas flechas terem a sua aptidão profissional. Ou seja, sabemos que a flecha, ela tem, na verdade, o objetivo de atingir a um alvo. Então você está treinando o seu filho para que seu filho possa atingir um alvo. Isso é bom. Eu tenho conversado com alguns jovens aqui da igreja, alguns jovens filhos de componentes do coral, tenho discipulado, e eu falo para os pais, investem mesmo, porque essa flecha precisa atingir um alvo. Porém, devemos analisar algumas características de flechas, porque existem flechas que alcançam alvos errados. Eu estava pesquisando sobre flechas, eu não sou nada rural, eu não sou rural. Minha esposa e eu, quando a gente vai viajar, eu vou para lugares rurais por causa dela. Minha esposa gosta de mato, andar de quadriciclo, quase morri do coração, fomos. Mas eu gosto de porcelanato, eu gosto de lustre, eu gosto de ar-condicionado, entendeu? Eu gosto de xícara grande, que a xícara é pesada, eu gosto desse negócio. Nunca tive, mas eu gosto, entendeu? Nunca tive esse negócio, mas eu gosto. Então, a gente, às vezes, conversa sobre determinadas situações e eu fui pesquisar sobre a flecha. Como é que a flecha é feita? Eu falei, como é que pode um negocinho desse ser tão retinho, né? Como é que as pessoas produzem a flecha? A primeira coisa que quando alguém vai preparar uma flecha faz é tirar todas as arestas da flecha, todas as emendas, todas as farpas, todos os galinhos para que ela possa ficar reta. O que eu quero dizer com isso? Você está com uma flecha na mão e você vai lançá-la. Você está pagando um bom estudo, está dando uma boa educação, mas você precisa pegar essa flecha e desentortá-la. Todos os dias, você tem que sentar com essa flecha, limpar algumas arestas, passar uma faquinha, tirar a emenda, tirar os galhos, dar umas marteladas para que ela possa desentortar, porque senão você vai lançar essa flecha, mas ela vai atingir o alvo errado. Ela está aí, o seu bambuzinho está aí, para você lançar. Mas não basta você saber se não, eu já sei o alvo que ele vai atingir. Muitas vezes por causa do filho que quer atingir o alvo, ou porque o pai e a mãe depositam um sonho deles próprios no filho. Não é o assunto de hoje. Não é o assunto de hoje. Mas ele vai alcançar algum lugar. Porém, não basta somente lançar. Pega essa flecha que você tem em casa e começa a limpar, começa a lixar. Depois você pinta. Se tem uma emenda que você tem que tirar, você arranca. Sabe por quê, querido? Se você lançar uma flecha com farpas, com emenda, ela vai atingir o alvo, mas vai arrancar tanto pedaço da sua mão, tanto pedaço da sua carne, que depois vem aquela seguinte frase que todo pai e mãe fala: ah, meu Deus, onde foi que eu errei? Lixa, senta com essa flecha, opa, vem cá, não, tá torta, vamos aqui lixar aqui, epa, sou tua mãe ainda, não é assim que fala comigo, perdeu noção do perigo? Não adianta você somente pegar a sua flecha e lançar, ela tem que ser preparada, precisa ser lixada. Os lixamentos dessa flecha são feitos através de imposição de limites e consciência. O lixamento dessa flecha são feitos de aceitação e cuidado. Se a sua flecha não tiver aceitação e cuidado, esses dois elementos, essa dicotomia, ela vai atingir
o alvo errado. Mas como, professor? Eu paguei o melhor colégio para ele, como professor? Eu paguei o melhor curso de inglês, como professor? Faz balé desde novinho, professor, eu coloquei no judô, eu coloquei na natação. Sim, a sua flecha foi preparada para isso, mas você não lixou. Você não tirou as torturas dela, você não tirou as arestas, você não limpou, não tirou os galhos, você só lançou para o alvo que você achava que estava correto, não era esse alvo. E muitas das vezes, querido, a flecha, ela só quer ser cuidada, a flecha, ela só quer ser amparada, a flecha só quer ser tocada. A flecha, às vezes, quer ficar guardada dentro da aljava, não quer nem ser lançada. Deixa eu ficar aqui nessa aljava aqui, pai, no seu colinho. E o pai, não, você tem que lançar. É judô de manhã, é natação à tarde, é curso à noite. Não estou dizendo que é errado, mas você precisa limpar essa flecha para que ela possa alcançar o alvo correto. O segundo, que eu acho mais importante, é que quando você lança uma flecha, ela acerta o alvo certo ou o alvo errado, essa flecha, onde ela atingir, ela não fala de si mesma, ela fala sobre a destreza do guerreiro. Quando você lança uma flecha em algum lugar, não é sobre a flecha que vão falar, mas sim sobre o guerreiro. Nossa, que guerreiro poderoso, nossa, que destreza, nossa, que força, queridos, mesmo que você não sabe, onde os seus filhos estão colocando os pés dele, em qualquer lugar da sociedade, eles estão falando de vocês, e todo mundo sabe quem vocês são. Todo mundo sabe o pai e a mãe que os filhos de vocês têm, porque eu sou, na verdade, estratégico. Quando eu quero saber alguma coisa sobre o pai e a mãe desse filho, desse aluno que está comigo, eu pergunto, vem cá, como é que é seu pai? Como é que é a sua mãe em casa com você? E ele, tadinho, achando que está ajudando, começa a se abrir. Ah, professor, meu pai é maneiro pra caramba. E eu fico na internet até 3h30 da manhã, ele nem liga. E meu pai é gente boa beça, ó. Meu pai me deixa ver um montão de site lá, pornográfico, que ele fala que eu tenho que ser homem. E, professor, minha mãe nem liga, eu namoro com meu namorado lá, minha mãe é gente boa, minha mãe é muito maneira, professor. Chega em casa 11h30, meia-noite, posso ir na festinha assim que ela nem liga. Olha a flecha dizendo sobre o guerreiro. Aonde for que a sua flecha atingir, ela nunca vai falar dela mesma, ela fala da habilidade do guerreiro. E qual é a habilidade que esse guerreiro dando com essa flecha? Os filhos de vocês, aonde botam o pé, eles levam a marca de você. Quem é esse aqui? Davi, filho de Jessé. Quem são esses três aqui que estão pegando a carne aqui, que não era para comer? São os filhos de Eli. Quem vai me substituir, Deus? Já estou velho para guiar esse povo. Josué, filho de Num. Aonde quer que o seu filho vá, ele vai mostrar quem você é. Não adianta você falar quem você é. Não adianta você falar que você quer ser alguma coisa. O teu filho e a tua filha, eles demonstram como se fosse um raio-x o caráter que você tem em casa, o caráter que você tem no seu trabalho, como é você com a sua esposa, como é você com o seu marido, como é você com a sua responsabilidade de pai, porque a flecha, aonde quer que ela atinja, ela não fala de si mesma, mas ela fala da destreza do guerreiro. Tome cuidado, guerreiros. Tome cuidado, como é que vocês estão preparando essa flecha em casa? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não dá certo. Não dá certo. O que dá certo é pegar essa flecha e lixar. Ó, tá torta, não, vem, toca na flecha. Ei, onde é que está sendo o seu alvo? Não. Se a sua guerreira falar alguma coisa, deixa ela falar. No quarto, vocês dois em secreto, vocês falam, ó, não gostei que você falou com Mariana, não. Deveria ser mais, não fala na frente, porque Mariana, essa flechinha, vai saber exatamente qual vai ser o alvo que ela vai atingir com a mamãe e qual vai ser o alvo que vai atingir com o papai. A flecha, aonde quer que ela atinja, ela vai falar da destreza do guerreiro. Último, vocês sabiam o que dá equilíbrio para uma flecha? É uma simples, insignificante e leve pena que coloca-se atrás da flecha. A flecha feita de um material tão resistente, um material praticamente inquebrável, o que dá direção a essa flecha é uma simples pena que é colocada, não sei se conseguem enxergar por ali, no final dessa flecha. Ou seja, um material tão leve, um material tão singelo, quase que imperceptível, porque até estudar sobre a flecha não sabia que existia pena ali.
tão imperceptível, é o que vai direcionar essa flecha no alvo correto onde você vai levar. Ou seja, um material leve, quase que insignificante e de pequena percepção. O que eu quero dizer com isso? Força bruta não vai direcionar a sua flecha. A força física não vai direcionar a sua flecha. O pai falar alto não vai direcionar a sua flecha. A mãe querer descontar na flecha toda a frustração do dia dela não vai direcionar essa flecha. Bater, espancar, não vai direcionar essa flecha. Gritar, não vai direcionar essa flecha. O que vai direcionar essa flecha é um peso leve e quase que imperceptível que você vai colocar no finalzinho dela. E essa pena, ela vem representada e disfarçada por vários fatores. Primeiro, diálogo. Quantos de nós aqui podemos falar assim, o meu filho e a minha filha me consideram como amigos? Quantos? Quantos? Quantos de nós aqui pode dizer, se o meu filho e a minha filha tiver uma dificuldade, eles vão procurar a mim primeiro? Quantos? Eu acho que poucos. Porque muitos filhos conseguem falar com os amigos, conseguem falar com os coleguinhas de escola, conseguem falar com o colega do trabalho, mas não sentam com o pai e com a mãe, que é o guerreiro. Olha como é que as coisas são. Olha como é que o diabo está tentando roubar a tua herança dentro da tua casa. Você que é o guerreiro que tem que lançar essa flecha, você que é o guerreiro que faz a força para lançar essa flecha, e essa flecha não reconhece você como guerreiro. Ela vai procurar orientação, vai procurar diálogo em outros lugares. Sabe por quê? Porque ela olha para você e não vê como guerreiro. É importante saber, querido, que o Salmo 127 fala que flechas, filhos são flechas na mão de um guerreiro. Vou falar de novo. Filhos são flechas na mão de um guerreiro. Que horas tem? 11 horas. Cadê Juliana? Não chegou? Vou buscar. Vou buscar. Onde é que ela está? Ah, na casa da amiguinha. Não, vou lá agora. Isso não é hora de chegar em casa. Cadê Pedro? Ah, está lá no quarto com a namorada. Pedro, abre a porta. Abre a porta. Ou fica de porta aberta ou vai para a sala. Guerreiro. Luta. Ruge. Porque flechas só vão ter direções se você for guerreiro. Coloca a sua vida na mão de um médico que não se formou. Coloca a sua casa na mão de um engenheiro que não se formou. Coloque o seu carro na mão de um mecânico que não se formou. Como é que você que não é guerreiro vai querer lançar uma flecha? Se você que não é guerreiro for tentar lançar uma flecha, vai matar muitas pessoas. Você não vai conseguir achar o lugar certo para você lançar essa flecha. Lute, corra atrás, não fique parado. Precisa saber que você tem força, que você vai correr atrás. Vai lá. Eu estou passando a minha situação difícil porque um parente meu deixou a flecha dele. Não, mas ele é homem. Tem 14 anos, são meia-noite, deixa ele é homem. Não, vai lá. Onde é que você está? Nós combinamos que horas? Estou ainda aí. Vai você passar vergonha? Não estou nem aí, querido. Não estou nem aí. Vai passar vergonha. Porque lá em casa existe guerreiro. Lá em casa existe sacerdote. Lá em casa existem pessoas que foram colocadas para tomar conta de herança. Então, se eu sou guerreiro, eu vou guerrear pela minha flecha. A pena também, ela pode também vir como forma de exemplificação. A exemplificação em casa dá equilíbrio para a sua flecha. A pena também pode ser com forma de empatia. Já percebeu quando você está sentindo dificuldade, o seu filho está sofrendo, você fala, isso é coisa da idade, né? Não, vai lá, conversa. Deixa ele sentir que você é amigo. Ah, é assim mesmo, depois passa não. Engraçado que quando nós sentimos dores, sentimos dificuldade, não queremos falar com ninguém, nós queremos que alguém perceba. E quando o nosso filho está sofrendo, vai lá, conversa com ele, dê atenção. Filho, o que está vendo? O que está vendo com você, filho? Por que você está sofrendo? Ah, mãe, eu estou apaixonadinha por um garoto da escola. Filha, não está na hora, essas coisas são normais. Mamãe já passou por isso, exemplifique. Mamãe já passou por isso também. Mamãe já ficou apaixonadinha pelo professor, pela professora. Mamãe já se apaixonou pelo titio já passou pelo tio. Mas você precisa entender que você precisa exemplificar o seu filho, porque senão ele vai achar que tudo é normal. Que os sentimentos que estão no coração dele, a descoberta, são normais. A pena também pode ser participação. A pena pode ser interesse. A pena pode ser forma no falar. E a pena pode ser cuidado. Queridos, sabemos que não é fácil.
Não é fácil. A profissão mais difícil que existe nesse mundo é a profissão, se eu posso falar assim, de pai e mãe. Não existe curso, não existe faculdade, não existe escola. Nós aprendemos na vida. Mas Deus dá tanta importância a essa profissão, que Ele colocou você, a sua esposa, o seu marido, para cuidar dessa vida desse ser humano. Eu queria levar você nesse momento a uma reflexão. Em qual direção a tua flecha está sendo lançada? Em qual direção a tua flecha está sendo lançada? Onde nós estamos lançando a nossa flecha? Será que nós erramos? Será que nós não conseguimos jogar essa flecha no lugar certo? Você pode fechar seus olhos comigo em nome de Jesus? Eu queria que os pais que estivessem aqui estivessem pensando exatamente nos seus filhos. E se você não é filho, se você não é pai nem mãe, você vai pensar no seu pai e na sua mãe. Muitos de nós erramos tentando acertar. Muitos de nós lançamos nossos filhos em alvos errados. Mas, querido, o Senhor chamou você para ser guerreiro na sua casa. Eu queria que você estivesse se apoderando de toda a armadura que Deus tem colocado na tua vida para que você possa ser guerreiro. Há momentos em que você vai falar: Senhor, onde foi que eu errei com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem? Ele não me respeita mais. Ele não me reconhece mais como pai, como mãe. Estou lançando em lugares errados. Eu quero dizer que em nome de Jesus, o objetivo do Senhor de morrer na cruz por nós, que Ele sabia que nós não éramos perfeitos e precisaríamos da orientação dEle para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Uma coisa eu tenho certeza: a tua família, ela foi chamada para ser bênção dentro do teu lar. A tua família, ela foi chamada para ser bênção dentro da tua vida. A tua família, ela foi chamada para abençoar a tua vida e as gerações que estão diante de ti. Coloca a vida do teu filho nas mãos de Deus nesse momento. Entrega os teus filhos nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer um milagre em todo esse alvoroço que o diabo está fazendo na sua vida para roubar a tua herança. E comece a profetizar, dizendo: diabo, você não vai roubar a minha herança. Demônio, você não vai tirar a minha herança de mim. Satanás, estou te dando uma ordem em nome de Jesus. Você está expulso da minha casa, porque essa herança que está aqui na minha casa foi dada a mim. E você não tem direito legal sobre ela. Deus vai afastar da vida dos seus filhos tudo aquilo que está roubando ele da tua presença e da presença de Deus. Porque Deus escolheu você para cuidar dessa herança. Eu queria que você repetisse comigo, sozinho: eu fui chamado para cuidar do meu filho. Eu fui chamado para cuidar da minha filha. Eu fui chamado para guerrear pelo meu filho. Eu fui chamado para guerrear pela minha filha. Porque o Senhor confiou a mim essa responsabilidade. Eu não vou terceirizar isso para professor. Eu não vou terceirizar isso para pastor. Eu não vou terceirizar isso para ninguém. Eu vou tomar posse dessa função que Deus me deu, de cuidar dessa herança. E temos que saber que ela não é tua. Você precisa multiplicá-la, cuidar, ser mordomo do que Deus colocou nas tuas mãos. E quando você cuida, preste bem atenção, quando você cuida de uma coisa tão valiosa que não é tua, o teu cuidado precisa ser dobrado, porque a ti não pertence. A ti não pertence. E você vai ter ladrões, salteadores, que vão entrar na tua casa para tentar roubar a tua herança das tuas mãos. Mas em nome de Jesus,
a tua casa está selada e blindada com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que a tua herança possa ser multiplicada de geração em geração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.